Saiu hoje a escalação do Flamengo para o jogo contra o Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo de Felipe Luiz vai para o seu segundo jogo e conta com um provável desfalque de Everton Ribeiro e o fato de Rogério Ceni nunca ter vencido o Flamengo como treinador. Será que hoje vai ter vitória para o Mengão? Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês o que a imprensa esportiva está falando. Bem sobre Bahia e Flamengo, dois times que estão ali na parte de cima da tabela, lutando por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Bahia recebendo o Flamengo lá na Arena Fonte Nova. Vamos mostrar para vocês a provável escalação do Bahia para esse jogo contra o time do Felipe Luiz, que deixou o torcedor do Flamengo empolgado na sua primeira apresentação. Marcos Felipe no gol. O Arias, Santi Arias na lateral direita, Gabriel Xavier, Canu, dupla de zaga, com o Juba na lateral esquerda. Meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Depene e Cauli, Everton Ribeiro tá fora, né? No ataque, Everaldo e Tassiano. Ou seja, a escalação principal, com exceção do Everton Ribeiro. Claro que o Bahia perde muito sem o Everton Ribeiro, né? Um dos grandes jogadores do Bahia nessa temporada. Tá fora do jogo com a substituição do Depena. O Bahia tem oscilado nessa parte final do campeonato, né, Alex? É um time que tem muito a bola, às vezes não cria, é pouco objetivo, né? E está tentando ainda se encontrar, né? Qual é a equação ideal aí entre ter posse de bola e ser efetivo, né? É que, na verdade, eu acho que até em termos de tempo de trabalho deles jogado, é o primeiro ano desse time, né? E ele tem jogado muito com essa equipe. E ele também sofre, naturalmente, quando um exemplo, principalmente o Cauli, ele não tem vindo bem nesses jogos. Ele não vai bem, ele é um ponto de desequilíbrio muito forte, assim, né? Mas também, de certa forma, é normal para tudo que você vai enfrentar numa equipe que se monta nesse ano, de ter, de repente, essas falhas da maneira que acabou acontecendo. Por mais que tenha um bom elenco e tenha tudo, mas ele jogou muito tempo realmente com esse time base, né? Mas assim, esse Bahia, a gente acreditava, até num certo momento do campeonato, que ele ia brigar até mais em cima, né? Que ele iria estar ou poderia estar com um aproveitamento um pouco melhor. Mas também é um time que toda rodada que vem, você pode esperar tudo dele, o melhor jogo, o melhor rendimento e, consequentemente, para quem joga contra, pode ser um problema. Assim, eu acho que o Bahia é um ótimo time titular, sim, mas com lacunas, né? Não é um elenco tão farto. As mudanças no decorrer do jogo quase sempre implicam em mudança de estilo. A tentativa de encontrar um jogador que te desse mais garantia de resolver alguns jogos como um homem de área, jogos que o jogo não encaixa tanto, que o Bahia não consegue criar tanto a partir da costura, das aproximações. O Bahia com o Everaldo nem sempre veio a melhor da gestão, embora ele tenha tido um papel fundamental em equilibrar o time, sem bola, fazendo o trabalho pelo lado, se dispondo a ser esse jogador. Veio o Luciano Rodrigues e aí ainda não foi aquele impacto. Lesão total. Do Biel, que atrapalhou demais. Lesão do Biel, que era um jogador que dava essa alternativa de segundo tempo, por vezes de mais velocidade, que nem sempre o Bahia tinha. Enfim, eu acho que dentro do que é o projeto, esse time, para a primeira temporada, ele está onde eu acho que é realista ele está. Não, sem dúvida. Eu acho o ano é bom. O ano é bom. Assim, se você olhar para o que é a formação do elenco e para o que ele deve ser melhorado, porque não é um projeto hoje que não é sustentável, porque o que tem por trás da SAF do Bahia é um grupo importante com boas condições financeiras. Então esse elenco deve ser melhorado para o ano que vem. Imagino que não há nenhum motivo para uma troca de comando. Acho que o Rogério vai continuar à frente desse projeto, sabendo exatamente quais são as fragilidades, podendo discutir essa não digo remontagem, mas essa evolução, esse passo adiante do elenco. Então eu acho que o ano sai bem para o Bahia. Estar na Libertadores, que é uma grande probabilidade, acho que é um passo adiante. É o primeiro passo importante, né, que faz tempo que o Bahia não participa, na verdade. E é confronto direto, né, porque os dois estão ali separados por 3 pontos. É verdade que o Flamengo tem um jogo a menos, né, do que o Bahia, mas confronto direto para, quem sabe, a fase de grupos da Libertadores, né? Porque se o Bahia vence, ele empata na pontuação com o Flamengo, vai ficar ainda com um jogo a menos, mas ele pode até terminar a rodada só pelo saldo de gols, né? Aí ele teria que ver o saldo de gols. Mas ele terminaria com a mesma pontuação, mesmo número de vitórias,
Hoje a diferença de saldo é de 3 gols, né, a favor do Flamengo. Então, se ele fizer 2-0, por exemplo, ele ultrapassa em vitórias o Flamengo. Ficariam iguais. Como? Em vitórias ficariam iguais. Isso, ficariam iguais. Então é um confronto importantíssimo para o Bahia para continuar na luta. É claro que ainda há a possibilidade de fazer a fase pré-Libertadores ali, né? A primeira fase da Libertadores, que é conhecida por muita gente como pré-Libertadores. Mas se ficar entre os 4 primeiros colocados, vai direto para a fase de grupos, né? E o Bahia realmente pensa nisso. A minha grande dúvida sobre o jogo é que cara vai ter esse jogo. Porque vai ser o 4º confronto entre os times do ano. Né? Teve os jogos da Copa do Brasil e teve o jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em quase todos eles, com o Tite, o Flamengo, de alguma maneira, se adaptou à característica peculiar desse Bahia. Sofreu pouco, né? De tentar sofrer menos, mesmo muitas vezes não tendo a posse e atacando muito verticalmente. Não tanto por uma adaptação só ao Bahia, mas a problemas que o Flamengo tinha pontualmente nesses jogos. Por exemplo, o encontro do Brasileiro foi durante a Copa América, quando o Flamengo tinha muitos desfalques e a formação do Flamengo pedia um jogo mais direto, com os 2 pontas na frente, ainda não tinham se lesionado. E o Flamengo já teve o primeiro tempo bastante difícil, o Bahia controlou, teve 61% da bola. Criou algumas oportunidades, mas o Flamengo conseguiu ser efetivo. No jogo da Copa do Brasil, o Bahia teve 57% da bola na ida, 51% na volta. Mesmo no Maracanã, quando o Flamengo defendia... Isso é uma característica do Bahia também, né? Independentemente muito do adversário. O que mudou... Não é dizer que mudou, porque a amostragem Felipe Luiz no Flamengo é um jogo. Mas o primeiro jogo mostrou um time muito mais voltado para encurtar espaço desde a linha defensiva e pressionar para ter a bola, não para acumular posse, mas para agredir, tentando recuperar essa bola mais rapidamente, enquanto muitas vezes contra o Bahia o Flamengo veio marcar um pouquinho mais atrás para ter o espaço para atacar em velocidade, que isso pode alterar muito a cara do jogo em relação aos outros 3 confrontos. E é óbvio que nesse jogo especificamente, o que o Everton Ribeiro vinha jogando, né, um absurdo, e vai fazer muita falta. Muito. Né, nesse sentido, por isso que às vezes tudo que tem de modelo Bahia, se as suas individualidades, como não estão funcionando, naturalmente o trabalho até do próprio treinador em si, ele depende sim dessas individualidades. E sem o Everton Ribeiro, para pensar tudo isso que ele vinha, também tem uma característica diferente. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Felipe Luiz, que vai ter a incumbência de tentar manter um retrospecto muito positivo contra os times dirigidos pelo Rogério, né? Porque incrível, o Rogério tem números, né, que chamam a atenção de maneira negativa, porque é muito raro no futebol para qualquer treinador contra qualquer time. O Rogério jogou 14 vezes contra o Flamengo, dirigindo São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e perdeu as 14. Mas só não conseguiu empatar nenhuma vez. E do mesmo jeito que quanto mais você ganha, mais perto de perder você tá, quanto mais você perde, mais perto de ganhar também. Tem isso. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o mesmo time da estreia de Felipe Luiz. Exatamente, com a mudança na lateral esquerda, o Ayrton Lucas começando o jogo no lugar do Alexandre. Isso é uma projeção, né? Seria raro o Flamengo, seria uma outra mudança. Evidente que vem uma data FIFA agora e é uma situação diferente do que o Flamengo viveu recentemente no calendário. Mas seria uma repetição quase integral de time em 2 competições diferentes, com um espaço de 3 dias, né? Mas ele já falou que não gosta muito de poupar. É isso, mas... Felipe Luiz na entrevista disse, né? Não sou muito de poupar, não acredito. O pessoal já está chamando ele de Felipe Jesus, né? Embora ali, a época do Jesus tem muito essa narrativa que ficou, mas ali tinha alguma coisa muito peculiar também, que às vezes é minimizada. Ele trocava dois jogadores, às vezes. Uma necessidade, né? Ele assume durante a Copa América realizada no Brasil e que teve 1 mês de paralisação de calendário. Aí ele teve 4 semanas de treinamento, fez amistoso. No primeiro mata-mata de Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Então as semanas de Copa do Brasil dali em diante também viraram semanas livres, né? Então, e mesmo assim, em alguns jogos, não houve uma descaracterização de time, mas em alguns jogos você teve algumas mudanças, né? Por aí. Você falou sobre característica, como é que você imagina o jogo e tal. Eu estava pensando aqui. O Felipe Luiz, nesse primeiro jogo, né, ele colocou o Flamengo tentando pressionar muito o Corinthians, marcar lá em cima e tal. O Bahia gosta desse tipo de pressão, né?
porque ele tem uma costura boa ali. Só que às vezes falta A velocidade questão é na que frente. se ele tiver o espaço para ele arrancar e aproveitar esse espaço, né? Ele vai precisar pegar a bola, tentar cadenciar. Porque uma coisa que o Rogério diz, que é ruim para o Bahia entrar num ritmo de jogo muito alto de ida e volta. Isso. Né? Então ele precisa baixar um pouco o ritmo para ele ficar com a bola, se assentar no campo de ataque. Aí costuma sair o melhor do Bahia. E com pouca opção de velocidade, né, que o Bahia exato. tem hoje, ele precisa ter mais gente lá na frente. Atrair pra tanto o fazer adversário não adianta, né? movimentações. Muitas vezes. Mas não acredito que o Felipe também vai mudar essa ideia desse conceito dele, de ser mais agressivo mesmo, porque isso é uma mentalidade. Porque a gente vai ver a reação física do time, isso daí, né? É por isso que daí ele pode preparar. Eles têm uma boa posse de bola, ele, queira ou não, ele vai preparar para um jogo como foi do Corinthians, é uma coisa. Isso. Ele teve pouco tempo de trabalho, vou jogar em casa, uma decisão, então eu vou treinar especificamente para isso. Hoje, naturalmente, ele começa a colocar um pouco mais, porque vem o segundo jogo, ele vai ter mais variáveis aí para poder falar, opa, mas tá bom, se a gente não conseguir fazer isso, a gente faz dessa forma, né? Mas ainda com muita conversa, né? Porque Certeza. teve jogo quarta-noite. Certeza. Quinta-feira certamente não aconteceu. Já não seria o ideal, né? Jogar de quarta-noite para jogar sábado, fora de casa é ruim, né? Ideal se fosse pelo menos domingo, mas é muita conversa, vídeo. E como ele conhece o pessoal e também já sabe por ter jogado muito tempo, também, queira ou não, facilita muito ele buscar algo e sentir dos caras se eles querem fazer, de que maneira eles querem fazer. Na base da conversa, Isso né? daí. Se estão se sentindo à vontade, como é que se sentiram no primeiro Perfeito. jogo. Isso é o principal com o atleta, cara. Você perceber se ele tá a fim de comprar essa ideia para esse jogo de novo. Espero que tenham gostado do vídeo e vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.